todos e todas! Hoje, no programa Entre Elas, vamos falar sobre um momento muito especial na vida de uma mulher, mas que também exige muitos cuidados, a gestação. Para falar desses cuidados e o que acontece com a mulher durante a gravidez, eu e a Vânia, que estamos grávidas e estamos passando por esse momento, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara Caxias a doutora Luciana Segatti, que é obstetra e ginecologista, e a nossa vereadora Gladys Fristo, que é mãe e avó, tenho de contar um pouco da sua experiência. E a gente agradece muito as meninas por terem aceito o convite, primeiramente, e a gente também quer agradecer a Luciana, né, só para evidenciar que ela, o ano passado, recebeu o prêmio Dr. Virvi Ramos, aqui da casa. E esse prêmio, além de reconhecer a parte técnica do médico, ele também reconhece o bom relacionamento que o médico tem com a comunidade que é representada através dos seus pacientes. Então, a gente está muito feliz, doutora Luciana, de te receber aqui. E eu queria já começar te perguntando como que tá a tua atuação hoje como médica, né? Onde que tu atua? E também como foi tua trajetória, tua escolha por essa profissão? Como é que tu veio parar até aqui, né? Nesses anos? Para te contar um pouquinho, assim, só para o telespectador te conhecer um pouquinho mais. Bom, eu faço, este ano agora eu completo 20 anos de formatura, né? O que me levou a fazer medicina, eu não sei te dizer, naquele momento inicial, para te falar a verdade, eu não sei. Mas em algum momento eu queria trabalhar com mulheres e na parte da área da saúde, né? Então, a minha formação inicial eu fiz magistério, eu fui professora durante 3 anos antes de entrar na medicina. Mas era um desejo que eu tinha de trabalhar na área da saúde. Aí eu acabei fazendo vestibular inicial para enfermagem, biologia e acabei nesse meio tempo, né, estudando e consegui entrar na medicina. Então foi uma trajetória assim difícil pelas dificuldades de ter feito um magistério e não ter um preparo assim de ensino médio adequado para se fazer um vestibular para medicina. Como era diferente naquela época, né? As mulheres já faziam magistério, né? Isso aí. Aí eu vinha de uma família também de professoras e tal. Sim. Então a carreira, né, mais fácil, digamos assim, para terminar o ensino médio, fazer o magistério, até porque eu gostava também. Aí, né, segui na medicina já no primeiro, segundo semestre da faculdade, eu me identifiquei mais assim com a área da saúde da mulher, né, participando de trabalhos em UBSs, em postos de saúde, e assim foi indo, né. Eu tentei gostar de outras coisas, mas no fim das contas eu voltava lá para ginecologia, né. E assim foi indo, né. Então a minha trajetória foi sempre me levando para esse caminho aí da saúde da mulher. E hoje você está atuando no hospital, hospital geral? Sim, eu desde que voltei, então a minha formação foi em outra cidade, eu fiz faculdade em Pelotas e voltei para cá, minha família é daqui, né, então eu acabei voltando para cá. E aí, em seguida, já comecei a fazer plantões e acabei me identificando mais com o plantão lá do Hospital Geral, também por ser um hospital-escola, também por eu estar vinculada com essa coisa de ensino. E aí acabei, né, estou lá, acho que há uns 13, 14 anos, né? Então é uma trajetória também lá no Hospital Geral. Gosto muito, acho que eu vesti a camiseta realmente assim do hospital, pela maneira como a gente aborda, né, todo esse contexto, principalmente da obstetrícia. Trabalho lá e trabalho no consultório, né? Consultório. E como é que são os teus pacientes lá? São pacientes do SUS? Sim, o Hospital Geral é SUS, né? 100% SUS. Todo SUS, né? Não tem a assistência privada, né? É só SUS, é exclusivamente SUS. A gente atende as pacientes que vêm da rua, nos plantões. Então, eu tenho um dia por semana que eu faço plantão na obstetrícia, né? E também atuo nos pré-natais que tem lá, o pré-natal de alto risco, né? Então, eu faço mais ou menos essas duas O que abordagens, caracteriza uma né? gravidez de alto risco? Só para as pessoas entenderem. Uma gravidez de alto risco, ela acaba levando em consideração toda a história da paciente, dentro da história da paciente, alguns fatores de risco que podem, né, levar a paciente a ter mais probabilidade de ter uma hipertensão arterial, uma diabetes gestacional, uma doença vascular, né, um tromboembolismo, alguma coisa relacionada a isso. Então, existe uma lista de comorbidades
comorbidades, de doenças que caracterizam a gestação de alto risco. Então, assim, uma anamnese, né, realizada lá na UBS, com o ginecologista ou o médico de família da UBS, ele vai levantar todos esses fatores de risco e aí, se necessário for, se ela se enquadrar dentro dessas patologias, né, ela vai ser encaminhada lá para o Hospital Geral para fazer o pré-natal de alto risco. Porque aí a gente tem acesso, talvez, a alguns exames com mais rapidez e com uma complexidade maior para conseguir manter o melhor acompanhamento dessas pacientes, né? Sim, Então, por exemplo, uma gestante que já é hipertensa, ela vai entrar na gestação já com esse histórico de hipertensão, ela vai ser caracterizada como uma gestação de alto risco. Ela já entra numa gravidez, se ela tem uma predisposição, durante a Também. gestação vai aumentar. Ou ela pode desenvolver alguma coisa durante a gestação. Ela pode desenvolver já no primeiro trimestre da gravidez uma pressão alta, né, que vai ser identificada através da consulta de pré-natal, e assim ela vai, então, né, ser encaminhada para esse atendimento. O Hospital Geral, ele é uma referência nessa referência, parte da maternidade, né? É referência regional. São praticamente 50 municípios que referenciam para o Hospital Geral nesse acompanhamento de alto risco. Então, a demanda dentro de um plantão obstétrico lá é muito maior em função disso também. Então, os casos que são referenciados para lá já vão com uma gravidade maior e, às vezes, os desfechos ruins também são maiores lá, né? Por conta disso. Por conta disso. Quantos bebezinhos Luciana já ajudou a virar o mundo? Essa pergunta já me fizeram algumas vezes e eu não sei. Na verdade, nunca tive curiosidade, mas eu faço partos desde o 5º semestre da faculdade, porque a gente tinha a oportunidade de fazer plantão obstétrico voluntário, né? Junto com os professores, junto com o residente. Então, eu venho fazendo plantão há bastante tempo. Eu nunca contei, nunca registrei também. Tem nem chute, né? Aí, vereadora Gladys, nos conta, tu que é mãe de 2, né? E acompanhou também uma gestação agora da tua filha. Também. Isso. Como é que tu vê a gestação, a tua? Qual a diferença que tu vê da gestação da tua filha hoje, né? Pra tua gestação na época, tu vê a diferença? Ou tu acha que, né, o momento é igual hoje, ou mudou alguma coisa das grávidas? Tu acha que hoje a gente tem mais recursos, por exemplo? Mais ecos? Que eu acho que antigamente as mulheres não tinham tanta eco quanto hoje tem, né? Hoje em dia as mulheres grávidas conseguem fazer mais ecografias, conseguem ver mais, acompanhar mais o bebê. Mas eu acho que a ansiedade é a mesma, né? Com certeza. A espera é a mesma. A vontade de ver o bebê bem, nascer bem, né, doutora? Com certeza. Que a grande preocupação é que a criança nasça bem, né? É verdade. Eu não vi assim muita diferença, a não ser na tecnologia, claro, né? Mas no mais que a parte humana é a preocupação da mãe, se a mãe está bem, e se a criança perfeita e também está bem. E a ansiedade de ver o bebê, de pegar no colo, de beijar, de conhecer e de ter essa criança junto da gente. Foi isso que tu passou nas suas 2 gestações. Como é que foram suas gestações? Sim. Não, eu passei bem, né? Só que eu tive um temporão, né? A minha filha eu tive com 26 e o meu filho eu tive com 38 anos, né? Eu estava comentando com a Vânia. Eu tive problemas para engravidar no início, então fiz um tratamento. E aí eu tive a Bruna, não me preocupei mais em anticoncepcional, né? Porque era muito difícil. E no fim veio o Arthur, né? 11 anos depois veio o Arthur e eu também, quando percebi, eu já estava de 3 meses. Então, eu nunca fui assim, não controlava muito, né, a menstruação e parecia que estava sempre, né, no mês certo, porque vem tão rápido, né, doutora? Passa, o tempo vai passando e a gente não se dá conta, né? Entra na rotina, né? Entra na rotina. Mas as duas foram muita alegria, né? Uma por ter feito um tratamento, ter conseguido, e o outro por ter sido um presente, que são os dois, né? E agora o meu neto Joaquim, então, que a gente vivenciou junto, eu, meu marido, a minha filha, meu genro, o meu filho, a família toda, enfim. Que é uma alegria, né, doutora? Poder trazer uma vida, né?
E o teu sentimento enquanto vó deve ter sido assim, vivenciar o que tu já tinhas passado e agora vivenciar um amor que é dobrado, parece, né? Junto com a tua filha, com certeza. Não tem sentimento explicação. Tu é o primeiro filho que tu vais ter. É a primeira. Deve saber o que eu estou dizendo, né? Sim. Que a ansiedade é muito grande, imaginar como vai ser esse bebê, né? E conforme o tempo vai chegando mais perto, maior é a ansiedade, né? A diferença da minha gestação com a minha filha não foi muito, mas eu digo que da minha mãe para minha e para minha filha é muito grande. Sim, com certeza. Né? Antigamente, hoje os maridos participam mais, as próprias mulheres, elas curtem mais, elas esperam. E se a psicologia diz que o bebê sente tudo isso, que bom que é assim hoje, né? Que a gente pode demonstrar o amor e o carinho que a gente tem por esse serzinho ainda antes dele nascer. E dizem que sente, né? E a que a senhora sentiu na prática, agora falando organicamente, porque eu penso que quem está em casa também está se preparando para ser, então, né, mamãe ou que vai encarar uma gestação, tem um pouco de dúvidas quando é o primeiro filho, principalmente. Organicamente, o que a senhora sentiu, assim, as tradicionais náuseas, assim, o teu rastreio, o que aconteceu contigo? Eu, na verdade, eu tive azia e vômito, foi o que eu tive, né? No mais, não tive nada, não tive pressão alta, não. Eu lembro que eu digo que às vezes eu tomava um iogurte pela manhã e acabava vomitando ele, né? Com o mesmo gostinho do que quando tu toma, porque ele não fazia, acho que chegava e voltava, né? Algumas pessoas dizem que é psicológico, eu não sei, a doutora está aqui, pode talvez nos explicar, né? O que acontecia? Aí eu dizia, eu não aguento azia, então vai nascer cabeludo. Vai cabeluda, não é? Muito. E isso aconteceu com a minha filha, mas isso aconteceu. Quando a minha filha nasceu, eu lembro que o doutor disse assim, é uma menina e pode marcar cabeleireiro, né? Muito cabelo. Muito cabelo. Mas o meu filho também tive esses sintomas. E ele nasceu careca. Doutora, eu quero perguntar para a doutora sobre isso, porque é tanto mito que a gente escuta durante a gravidez, né? É da lua, da azia, é da barriga, se é redonda, se é quadrada, se é espalhada. Se baixou, se não baixou. Se baixou, se tá alto, se o umbigo tá para fora. Doutora, esses mitos são mitos. Eu acredito que ela falando em ansiedade, de ver a criança, de ver, né, se o bebê está bem formado, se vai dar tudo certo. Atualmente, eu acho que uma diferença com relação à gestação antigamente, no tempo das nossas avós e da minha mãe, por exemplo, que tem os seus 80 anos, elas nem pensavam tanto nisso, elas levavam esses mitos como até verdades, né? Para elas, era o que elas sabiam de conhecimento das gerações que vinham passando para ela, esse tipo de conhecimento. Atualmente, eu acho que as pacientes têm tanta informação que gera também uma expectativa muito grande e, às vezes, até acompanhada de angústia, por não saber exatamente o que valorizar mais. Né? Será que eu valorizo os mitos? Será que eu valorizo o que está escrito no blog da fulana ou naquilo que as minhas amigas que estão todas grávidas estão falando? Então, existe uma certa ansiedade e angústia gerada por um excesso de informação. E o saber filtrar essas informações. Perfeito, né? doutora. Nós Sara me vamos fez continuar, lembrar. mas essas noites tem que terminar esse bloco. Desculpa, menina, a gente começa a Assunto empolgar é aqui. Mas nós nos interrompemos, nós voltamos já, é 1 minutinho. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional.
Estamos de volta com o programa Entre Elas, hoje falando sobre cuidados com a gravidez. E no bloco anterior comentávamos sobre os palpites que as grávidas recebem durante esse período. E até comentava se era verdade ou não, né, doutora? Eu acho que a vereadora Gladys queria comentar alguma coisa que eu interrompi, que não lembra. Mas eu tenho uma pergunta que já que a doutora Luciana falou, que há muita informação e que as pessoas hoje não sabem priorizar o que é verdade, o que é mentira, mas o que é prioridade nisso tudo numa gestação. Eu vou te dar o meu exemplo, né, doutora, que a gente sempre lê muito na comunicação, quer estar sempre antenado, quer estar sempre informado sobre tudo. Basicamente, a gente tem a informação e eu me guio muito pelas minhas médicas. Então, minha ginecologista e obstetra. E eu prometi para mim mesma que eu não ia ficar lendo muita coisa. Eu ia estar vivendo aquelas dores, vivendo aquela felicidade, aquela angústia natural. Então, se tu me pergunta se eu estou lendo tudo, não. Quem está acompanhando é meu marido. Às vezes ele me informa. Eu me permito só. Realmente, muitas dores nas costas eu tive, e eu nem sabia que estava grávida, mas estava sentindo dores nas costas. E também tinha náusea, muitas náuseas, e daí tinha necessidade de tomar cítricos. Mas isso tudo é minha reação. Aí tem muita dor na lateral, assim, num dos lados, assim, mas não dor sequencial, de vez em quando. Mas eu fico vivendo isso. E eu não fico muito perguntando. Daí eu vou na médica e eu normalmente pergunto para ela, isso é normal? Ela diz, Vânia, é normal, é natural de uma gravidez. As pessoas às vezes romantizam muito. E realmente, talvez tu tenha que romantizar mesmo esse desejo do filho, natural. Mas essas dores acontecem. E dormir, eu vou na primeira também, que nem a Cris, né? Primeira gestação. Então, assim, é difícil, mesmo ainda com pequena barriga, é difícil de deitar. Ainda tu tem que te acomodar um pouquinho, eu não consigo me acomodar muito bem. Uma coisa, eu sempre fui muito de dormir pouco. Eu durmo muito pouco. E agora eu tô assim, ó, com sono. Eu não rendo mais como rendia. Então, assim, eu sempre fui dormir 2 horas da manhã. Ah, não. 11h30 eu já começo, assim, ó, eu chego em casa, então eu deito, boto bolsa de água quente nas costas e vou ler e vou estudar, assim. Mas aí eu percebo, né, o quanto que o corpo também exige para dar espaço a um outro corpo, doutora. Eu não sei se estou certo, estou errado, cada um tem uma escolha, mas eu escolhi isso, não ficar lendo demais para não ter essa confusão, que a gente chama de entropia máxima. Acho que até uma angústia, uma ansiedade, porque ela já é uma fase que tu não sabe muito bem o que vai acontecer, não sabe o que tu está sentindo é normal, né? Não sabe muito o que... Eu acho que eu me sinto como um instrumento, às vezes. Porque tu não sabe bem a reação que o bebê vai te causar dentro de ti. Tu não sabe o que vai acontecer. Tudo é novidade, né? Tudo é novidade, mais primeira gestação. Então, eu acho que é difícil também, né? Tipo, Sim. Mensurar quais são os sintomas que tu vai ter, quanto desses sintomas tu vai ter, isso é muito difícil. Mas acho que fazendo um comparativo, que antigamente esse romantismo, digamos assim, como tu falaste, né? As pacientes não tinham muita informação e também as mulheres não conversavam. Né? Existia pouco diálogo, era o mínimo que se passava de mãe para filha, né? Com relação à sexualidade, nem pensar, não se falava nada, e com relação à gestação se falava exatamente aquilo que elas sabiam. Nada mais do que isso. Então, muitas vezes, elas não se permitiam muito também expressar o que elas estavam sentindo emocionalmente, né? O que será que eu vou sentir? Como é? Elas nem se permitiam, né, expressar isso. E, atualmente, as mulheres se expressam muito mais, existe mais diálogo, existe mais informação. Então, eu acho que isso é uma coisa boa expressar isso, buscar as informações, obviamente, e todos os sintomas que tu falaste são sintomas típicos de gestação. Para manter e desenvolver um ser humano ali dentro, a gente precisa de uma alteração muito grande do corpo. Então, assim, a quantidade de hormônios que se produz para manter uma gravidez é imensa. A cada semana que passa, o hormônio da gravidez triplica, quadriplica. E esse aumento brusco e rápido no início nos primeiros 3 meses é o que faz com que a mulher tenha enjoo, sonolência, né, azia, e toda essa sintomatologia. E muitas vezes, quando as pacientes vêm para mim e falam, eu tenho muita azia, e eu fico feliz,
Porque eu digo para elas, você está realmente bem gravidinha e a gravidez está seguindo. Porque quando não tem nenhuma sintomatologia, muitas vezes pode até daqui a pouco evoluir para um abortamento. Na maioria das vezes, a paciente vai ter pelo menos um desses sintomas, né? Ou vai ter sono, ou vai ter azia, ou vai ter um pouquinho de dor embaixo do ventre, porque o útero está começando a expandir, obviamente ele vai começar a tomar um lugar que ele não tomava antes, né? Então, esses sintomas são normais. Se tu tivesse que eleger para a gente, o que a senhora falou, né, diante dessas mulheres todas que têm tamanha informação, agora tu já está dando as dicas, mas se tivesse que ficar atenta a 3 situações, quais seriam? Principalmente sangramento. Eu acho que no primeiro trimestre da gravidez, o sangramento, seja ele qual for, é um sinal de alerta. Não significa que sangrar vai evoluir para um abortamento. Tem pacientes que até chegam para nós e dizem, mas eu menstruei eu estava menstruando normal. Na verdade, aquilo já não era uma menstruação, era um sangramento do primeiro trimestre da gravidez que foi identificado depois, né? E às vezes elas buscam atendimento por isso e descobrem a gravidez por conta disso. Então, o sangramento, independente do desfecho, né? Independente da quantidade, enfim, sempre é um sinal de alerta. É bom avisar, né, o seu médico ou procurar atendimento para tentar mensurar, ver a quantidade desse sangramento e ver se dá para a gente considerar normal. Tem sangramentos que são normais ali no início da gravidez e a gente só observa, não faz nada, né? Então, acho que o sangramento é o principal. Esse ali. Tá. Doutora, já que tu comentou sobre as mulheres conversam mais hoje, né? Mas eu acho que também existe um pouco mais de julgamento, né? Você não está fazendo certo isso. Sim. Se te acontecer. Ou sempre tem alguma história ruim para contar. Eu acho que o ser humano, de certa forma, ele tem uma tendência a falar sempre as coisas ruins antes das boas, né? Eu não sei por que isso, Por quê, né? Mas essas histórias e vivências de gravidez tem muito isso, assim, que é uma coisa que talvez aquela coisa ruim marcou no sentido de que talvez tu fique pensando que será que eu deveria ter feito alguma coisa? Então, as pessoas têm essa tendência de que elas vão ajudar tentando alertar sobre coisas ruins, né? Mas aí acaba que faltam as coisas boas também, né? Sim. Então, eu sempre digo que a gente tem que ter um pouquinho de ouvido seletivo para tudo que nos falam e que existe essa tendência da gente ouvir mais coisas negativas do que coisas positivas, mas que se a gente já sabe disso, a gente consegue filtrar, né? Já desde o início da gestação, para não levar em consideração tudo que se fala. Sim, não absorver né? tanto. É. E outra coisa que eu queria te perguntar é sobre os exames pré-natais. Então, a partir do momento que a mulher identifica a gravidez, quais os exames que ela tem que fazer? Quais exames são importantes mesmo, indispensáveis? Sim. Quais os cuidados que ela tem que ter? O pré-natal, basicamente, além de todas essas orientações que a gente passa e de explicações sobre a anatomia e sobre as alterações fisiológicas que acontecem com o corpo da gravidez, existe essa parte dos exames laboratoriais que é imprescindível que o quanto antes a paciente faça, melhor. Se a gente conseguir identificar alguma doença através desses exames, a gente tem a chance de tratar precocemente para que a evolução da gravidez seja da melhor forma possível. Então, se faz hemograma para identificar se a paciente já tem uma anemia ou se ela vai ter uma anemia. Anemia é uma das doenças que podem aparecer mais comumente na gravidez. Então, a gente chama até de anemia fisiológica, que o sangue fica em maior quantidade, mas ele fica mais diluído. Então, praticamente um pouquinho de anemia as pacientes vão ter. Tanto é que, a nível de saúde pública, a gente já recomenda as pacientes das UBSs a já tratarem, já desde o início, né, utilizarem sulfato ferroso para prevenção, né? Algumas pacientes já tinham anemia e vão piorar essa anemia na gestação. Então, a realização de um hemograma, né, um hemograma completo, um exame de urina, a gente faz as sorologias de hepatite B, hepatite C, anti-HIV, a tipagem sanguínea é importante, normalmente as pacientes não sabem qual é o tipo de sangue que elas têm, então é uma informação importante que a gente deve ter lá no início. Tem aquela coisa de teu marido não pode ter o fator diferente. Não, isso é mais relacionado ao fator RH negativo, se a mãe tem, porque quem vai carregar e vai desenvolver a criança ali dentro é a mãe. Então, vai depender, é uma incompatibilidade entre o sangue da mãe e o bebê que está se formando. Né? Então, se a mãe é negativa e o bebê for um sangue diferente, pode acontecer alguma incompatibilidade ali. Na primeira gravidez é muito difícil acontecer alguma coisa com relação a isso. A mãe precisa ficar sensibilizada com aquele tipo de sangue que se gerou dentro dela. Sim. Aí, numa segunda gravidez é que pode acontecer alguma coisa. Aí, nesses casos, a gente sabendo lá no início, a gente
gente vai acompanhando durante a gestação e quando a paciente, então, tem o parto, se faz a tipagem sanguínea do bebê através da coleta de sangue do cordão umbilical e aí a gente vai ver se ele é positivo ou negativo. Se ele for positivo, existe uma injeção, uma vacina para prevenção contra essa incompatibilidade nas próximas gestações, tá? Então, isso é com relação ao tipo de sangue, né? Eu tô vendo que é bastante importante ter um obstetra, uma obstetra junto, né? Olha, eu acho que sim, eu acho que a obstetrícia ao longo dos tempos dentro da medicina evoluiu muito com relação aos exames, com relação aos tratamentos, às prevenções, a morbidade fetal e materna diminuiu muito ao longo dos anos, né? Se a gente for pegar os livros lá dos nossos antepassados, causa da morte, parto, né? Causa da morte, parto, morreu no parto. Hoje em dia é bem menos, né? Existe ainda a mortalidade materna e fetal, mas vem diminuindo ao longo dos tempos em função disso, em função desses pré-natais bem feitos e de início precoce do pré-natal, né? Esses pré-natais é isso tudo que tu acabou de dizer, porque as pessoas às vezes confundem. O que é um Sim. pré-natal? Esse É o pacote acompanhamento. de exames aí também que a senhora mencionou. Sim. Antes do bebê vir, né? Isso. Desde que se descobre a gestação até o bebê vir. Sim, o pré-natal é esse período. É o período desde a descoberta da gravidez até o parto. Né? E aí envolve esse é o todos esses acompanhamento. exames, mais depois as ecos, né? Que você Sim. vai fazendo. Existe tudo. uma periodicidade de realização dos exames. Então, basicamente, tu faz no primeiro trimestre da gravidez, aí ali no meio da gravidez se repete esses exames e lá no final da gravidez se faz de novo. Então, a gente vai acompanhando, É um monitoramento. E interessante que nem eu e Cris, a gente se planejou para ter os filhos, que não é isso que acontece em muitos casos. Então, a gente já fez exames antes, eu fiz exames lá em abril, vi que estava com problema de vitamina B e D, daí pude repor um pouquinho, aí eu repeti tudo em setembro. Mas esses são casos, não são casos corriqueiros, Sim, né? Esses são os exames pré-concepcionais que daí a gente faz, né? Quem consegue se planejar. Isso, mas os exames que eu falei agora durante o pré-natal, existem exames que são obrigatórios dentro do que é preconizado no Ministério da Saúde. Então, assim, por exemplo, as vitaminas, nem sempre a gente acaba pedindo o hemograma que vai nos mostrar uma hemoglobina, se tem anemia ou não. Não necessariamente ainda a vitamina D e a B12 são exames de rotina obrigatórios. Tá? A gente considera, assim, em termos de saúde pública, o hemograma, as sorologias, né? As sorologias de hepatites, HIV, hepatite C, a hepatite B, Que essas podem a interferir. toxoplasmose. Essas que é uma doença podem né? interferir na gravidez. E assim, a gente tem que pensar naquilo que a gente pode atuar também. Qual é o exame que a gente pode realmente, assim, identificar uma doença e tratar durante a gravidez? Porque às vezes, eu queria fazer tal exame. Tá, mas vai fazer o que depois com o resultado? Se não tem o que fazer, não tem necessidade. A gente tem que ver o que é mais básico e mais importante e que a gente possa realmente atuar. Senão é só para gerar angústia, E as vitaminas, tu comentou do sulfato ferroso. Sim. Outras vitaminas que tu acha imprescindível? Pelo menos eu tomo vitamina D e ômega 3. O suplemento. Suplemento, eu tomo, isso? A minha doutora diz um suplemento lá, que eu vi que é a base Sim, de tem peixe. várias formulações, né? Mas o básico, assim, né? O Porque cada básico paciente é uma, né? Sim, mas o básico, eu estou falando em termos de saúde pública, tá? O básico é o sulfato ferroso, é o ferro. Tá? É o mais importante. E ele, mas enfim, é comprimido? É comprimido e ele basicamente está incluído Disponível. nesses compostos de multivitamínicos para as gestantes que tem, né? A indústria farmacêutica adora isso, né? Tem muita oferta de compostos vitamínicos e tudo mais. Mas eu acho que antes de se pensar, tem que tomar uma vitamina. Antes de se pensar nisso, é mais importante, precisa fazer uma reeducação alimentar. Tá? A vitamina principal é aquela que a gente adquire através de uma alimentação saudável. Então, não adianta a gente ter um composto de vitamina aqui, um ômega 3 ali, nada contra, né? Sim. Mas antes disso, a gente precisa trabalhar na nossa alimentação. Essa é a parte mais básica e mais importante, na minha opinião. Que são elementos que o Isso bebê vai absorve. isso vai fazer parte da nossa educação também. O que a gente vai ensinar para o nosso filho? A gente vai dar que exemplo? A gente vai dar vitamina para ele só? Não, a gente vai ter que ensinar ele, num primeiro momento, estar preparada para amamentar, porque ali tem todas as vitaminas, e no segundo momento, ali na primeira infância, a gente ensinar ele a comer.
a comer saudável. Então, não precisa da vitamina. Da mesma forma, existe uma especulação da indústria farmacêutica para se vender muita vitamina. Mas antes disso, a gente tem que fazer a nossa educação alimentar. Senão, não adianta, né? Bem legal. A gente vai ficar sempre dependente de comprimidos. Isso. Né? Bem legal, doutora, eu gostei. Mas nós temos que encerrar esse bloco e nós voltamos já já com o nosso próximo bloco para falar um pouquinho mais sobre cuidados na gravidez. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo, né? É, mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada, apenas destinando até 3% do imposto devido para o Fun Criança. E para participar é simples. Ao fazer a declaração, seleciona a sigla ECA, clica em Novo e depois escolhe o município para destinar até 3% do imposto devido. Gera um DARF, tu paga e pronto. O valor que tu destinou será descontado do imposto devido. Se todos participarem, esse valor pode ultrapassar 400 milhões de reais e ajudar milhares de crianças e adolescentes aqui no estado. Procure o seu contador ou a Receita Federal e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras. Estamos de volta com o programa Entre Elas, hoje falando de um momento muito especial da vida da mulher, que é a gestação. E antes de passar para a próxima pergunta, para nossas convidadas, nós vamos ter uma leitura da Vânia, que é o livro que tem um nome diferente, vou deixar ela falar. Hoje o nome é um pouco engraçadinho, mas se chama assim, Tank Leaks. E Limericks do poderoso e perigoso Tank. Eu trouxe esse livro, que é da Tatiana Belink, justamente porque ele traz um lúdico para a nossa conversa. E eu selecionei, para quem não sabe, gente, limericks são poemas curtos de 5 versos que normalmente exploram coisas ou situações engraçadas. Eu selecionei, então, três limericks que eu vou ler para a gente. Antes, o personagem dessa obra é o Sr. Tank. Você tem que fazer a lição de casa, porque senão, na hora do exame, será um vexame. Você com cara de bobão. Você tem que acordar cedo? Chato. Contra isso, o segredo é um despertador. Um despertador que tem bom humor. E de um tapa, ele não tem medo. Vamos ver o outro Tank. Tem que não maltratar os animais, nem de terra, do mar e outros mais. Mas mosquito e barata tem que sim, pega e mata. Pragas são perigosas demais. Na verdade, eu trouxe um pouquinho dessa brincadeira, que ela é muito típica do mundo infantil, as rimas, esse colorido, esse lúdico, para lançar perguntas às nossas convidadas, né, Cris? Porque quando a gente gera um bebê, ler para ele, conversar com ele, como a doutora Luciana nos falou, né, já tocar e sentir, esse lúdico, ele também, eu pressuponho que deve acontecer durante a gestação. Essa conversa, essa brincadeira, essa interação. Ler para o bebê, cantar para ele, enquanto ele se desenvolve, faz diferença, doutora? Com certeza. Faz diferença porque isso não tem como dissociar esse lúdico que tá sendo expressado por ti e não tem como ele dissociar do bebê que está dentro da tua barriga, né? Então, o feto vai sentir toda essa parte, toda a questão do lúdico e dos sentimentos mexem também com os nossos hormônios, né? E a gravidez é um estado hormonal, né? Então, tudo isso está interligado, não tem como separar isso. Obviamente, se tu está lendo, se tu tem momentos lúdicos na tua vida, tudo isso vai gerar uma tranquilidade e vai expressar hormônios bons, hormônios que vão ter um efeito positivo em todo o teu organismo, a parte física e a parte emocional. Então, eu acho que não tem dúvida que tudo que a gente puder expressar e tudo que remeta à tranquilidade deve ser feito, né? Não tem nada que contraindique. Né? Então, podemos dizer assim, Cris, vereadora, cantar. Tem que ler para o bebê, tem que cantar para ele, tem que passar a mão na barriga, tem que conversar com ele?
Tem. E acho legal falar, além disso, né, que acho que começa a incluir isso na rotina também. Como é que também ficam os dias da mulher grávida, além de fazer esse acompanhamento, conversa? A mulher grávida pode ter uma vida normal? A gente escuta dizer, mulher não tá grávida, não tá doente, não é doença. Sim, gravidez realmente não é doença, né? Isso, então até que ponto, né, pode levar uma vida como era antes? Eu acho que como era antes, principalmente se antes vocês faziam coisas que eram saudáveis, essas coisas devem continuar. Agora, se antes vocês olharem para trás, fizerem, né, fizerem uma análise de como era a vida de vocês, vocês vão saber o que vocês faziam que era ruim para vocês. Né? Vocês estavam dormindo mal, vocês estavam se alimentando mal, vocês estavam não fazendo atividade física, vocês estavam com um nível de estresse muito grande, tudo isso estava fazendo mal para vocês. Então, tudo isso também a gente pode reavaliar. Na gravidez, assim, todo mundo tem estresse, quem não tem estresse, né? Mas se a gente pode amenizar essas coisas durante a gravidez, a gente vai ter um desenvolvimento melhor da gravidez. Por quê? Vocês já vêm cansadas de um dia a dia cansativo, sem estar grávidas, né? A gravidez traz o sono. Então, essa sensação de cansaço vai ser piorada, principalmente ali no início da gravidez. Então, assim, a gente tem que se conhecer e fazer uma autocrítica da nossa vida antes, né? E tentar melhorar aquilo que a gente já sabia que poderia ser melhorado. E não querer mudar a vida quando está grávida também, porque daí não dá, né? A minha doutora, eu brinquei com ela assim, doutora, essa que eu tenho que fazer pilates? Daí ela chegou e disse assim, Vânia, você fazia pilates há 3 meses atrás? Daí eu disse, não, doutora. Pois é. Então, tu acha que tu vai começar agora, né? Exatamente, não vai mudar o mundo por estar grávida, né? Então, assim, nesse ponto, segue o barco, segue a tua vida como ela era. Mas o que der para mudar, o que der para melhorar, como se tu não tivesse grávida e tu pudesse já ter feito isso, pode fazer na gravidez também, né? Porque a gravidez dá uma sacudida no nosso modo de ver a vida, né? Porque a gente tem esses sintomas físicos e isso faz a gente pensar mais sobre o nosso dia a dia. Principalmente na ocupação de espaços também, doutora, né? Na ocupação de espaços. Tem outro ser agora, não é só mais nós responsabilidades, né? Responsabilidade, Mas não é mais só nós sozinhos, tem outra pessoa sentindo com a gente, né? Então, nos acompanhando. E até tem algumas coisas que as mulheres devem evitar, mulheres grávidas, tipo tratamentos estéticos, alguns alimentos. Sim, né? Tem com certeza. Alguns cuidados que a mulher tem que ter. Sim, com certeza. E muitas pacientes não desconhecem isso, né? O uso de bebida alcoólica é estritamente proibido durante a gravidez. A gente tem trabalhos, é uma das substâncias que são cientificamente comprovadas que podem trazer malefícios para a formação do bebê. Então, bebida alcoólica não, né? E de modo geral, não tem muita contraindicação alimentar, né? O que a gente caracteriza de modo geral é que a alimentação seja saudável. Então, o que é uma alimentação saudável? É evitar, né, muita coisa industrializada, tentar fazer com que os alimentos sejam o mais natural possível, né? Os embutidos, os enlatados, as coisas que são muito condimentadas, que tem muito sal, né? Então, tudo isso são coisas que também fora da gravidez a gente tem que cuidar. Claro. Então, não muda muito, né? Essa questão, por eu estar grávida agora, bom, uma coisa certa, sim, não pode usar bebida alcoólica. Tá? A atividade física, talvez, se tinha muito alta, tem que diminuir um pouco a frequência. No início da gravidez, né? Principalmente porque no início da gravidez é a fase do tudo ou nada, né? Ou a coisa vai bem, ou a coisa às vezes pode não ir bem. Então, já nos primeiros 3 meses, a gente sabe que isso, né? A gente vai cuidar um pouquinho mais. Então, se eu fazia corrida, se eu fazia atividade física muito intensa, eu não vou parar de fazer, mas eu vou diminuir só a intensidade, né? E aí, se a gente tem um acompanhamento com, né, algum educador físico, alguma coisa, ele vai saber exatamente qual atividade que tu pode fazer, né? Caminhada, por si só, é uma atividade física muito adequada e que é necessária, né? Então, claro, se a paciente é sedentária, não adianta querer mudar o mundo. Né? Não vai conseguir mudar o mundo ali no primeiro trimestre. Então, segue ali nos primeiros 3 meses cuidando um pouquinho com relação a isso. Mas depois, a atividade física durante a gravidez é recomendada. Eu optei por fazer hidroginástica. Ótimo. Tô amando. Tô amando. Os exercícios na água, eles não têm, a gente não sente tanto o impacto, né? Mas é importante porque eles vão trabalhar as articulações, que elas vão sofrer com o ganho de peso, né? Então, a parte respiratória, então trabalha bastante a parte respiratória. Né? Juntei o verão, já
né, com Isso o verão, com uma Com a atividade aguinha. física, já, né, tem uma aguinha, enfim. Isso Não aí. tem impacto e ajuda a É ótimo, refrescar. é o que é muito recomendado. Todas as atividades na água são recomendadas. Engordaste quantos quilos? Eu acho que me aproveitei da gravidez para comer coisas que eu tinha A gente vontade. escutava muito, eu escutei isso, falando, tá comendo por 2 agora, eu não sei, eu acho que não é bem por aí. Não, eu acho interessante. A fome, né, a fome é grande no início. Sim. Então é um dos sintomas da gravidez mesmo, aumenta a fome. É, o não, é hormônio. interessante, né? A gente ouvir de que tem que se preocupar com o bebê, né? Sim, Porque o que a mãe come, o que a mãe faz, sim, vai direto pro bebê, né? sim. Eu, na verdade, comia, porque como eu vomitava muito, comia mais, né? Mas então eu acho que eu vomitava menos do que eu comia. Eu acabei engordando 20 quilos cada gravidez. E depois, para perder, é muito difícil, né? Então, eu fui uma grávida gulosa, que não achei correto, né? Eu achei que realmente eu peguei as 2 vezes. Mas, enfim, tinha fome, tinha desejos. Coitado do marido, era época de melancia, tinha vontade de comer uva. Era época de uva, tinha vontade de comer melancia, né? Mas tem um marco na gestação que dá mais essas vontades, doutora? Isso é real? Não, eu acho que é mito. Isso pode dar em qualquer período da gravidez, né? Na verdade, assim, o paladar e todo o trato digestivo, ele muda, o funcionamento do trato digestivo, ele muda, assim, por questões hormonais. Então, ele fica, de certa forma, um pouco mais lento, por isso a gente tem, talvez, refluxo, azia, né? Esses sintomas, assim, por essa lentificação aí do funcionamento do trato digestivo, né? Se isso influencia no gosto, no paladar, tem muitos estudos que mostram isso, mas a gente não tem certeza se realmente, né, isso acontece. Mas na prática a gente vê que a pessoa não podia nem ver pepino na frente e aí ela compra um vidro de pepino e come tudo de uma vez só. Então essa coisa dos cítricos, né? O paladar, antes gostava de uma coisa, Um limão, aí depois né? o Chupa limão, limão. Então isso sim, eu acho que tem a ver com essas mudanças do trato digestivo, até das papilas gustativas, né? Acho que muda um pouco. Alguma coisa. Eu gosto muito de doce de chocolate, mas agora... Nossa. E, doutora, antes de nós encerrar, porque estamos quase no fim do programa, só queria que tu comentasse um pouquinho sobre o parto, né? Sim. Que é uma coisa que, enfim, eu penso muito nisso, né? Porque eu acredito, eu não vejo a hora de ter a minha bebê no colo, mas toda vez que eu penso em ter um parto no meio do caminho, me dá uma preocupação, porque acho que é um momento mais delicado, eu acho, da gravidez. Porque um momento que também tu tem que escolher qual a melhor opção, normal, cesárea, às vezes quer um, não consegue o outro, né? Então, eu só queria que tu comentasse um pouquinho dessa escolha da mulher, né? O que envolve essa escolha da mulher? Eu acho que atualmente, que bom que a gente tem a opção de escolha, né? Isso. Mas antes porque assim, às vezes as pacientes não sabem escolher. Né? Elas não sabem escolher porque realmente falta instrução, falta conhecimento, falta saber conhecer a sua anatomia, saber o que é a dor de parto. Acho que uma das coisas que mais impacta nessa escolha é realmente o medo da dor. A dor, atualmente, a gente consegue resolver fácil uma dor de cabeça. A gente vai lá, toma um paracetamol e resolve. A gente está com uma dor de dente, a gente vai lá e resolve. A dor de parto, ela é uma dor fisiológica, ela não é uma dor provocada por uma doença, é uma dor provocada por alterações do organismo fisiológicas. É uma dor do teu corpo. E entender isso é complicado. Ninguém quer sentir dor. Então, a escolha do parto, ela está muito relacionada com isso, com o medo da dor, né, com o medo da dor desconhecida e com os mitos que tudo isso envolve, né, os medos que foram passados ao longo dos tempos e tudo mais. Antigamente, as mulheres não pensavam nisso porque elas estavam conformadas de que aquela dor era a dor fisiológica. Então, ninguém ficava pensando que ia sofrer por causa da dor. Era a dor de parto. Passava por Cada isso. mulher vai ter uma dor diferente. Cada mulher vai ter uma físico. dor. Diferente, né? O físico é diferente, né? Sim, sim. Então, a escolha talvez está mais nessa questão de não saber ou de não ter muitas informações, né? Então, eu acho que se informar sobre a dor de parto, perguntar isso para os médicos. Às vezes, as pacientes chegam na hora do parto e a gente pergunta, conversaste com o teu médico sobre isso? Não. Não tiveste a curiosidade de perguntar para ela sobre isso? Não.
mas também ninguém me falou nada. Mas a gente também tem que, né? Assim como a gente tem curiosidade de procurar as coisas pela internet, coisas boas, a gente tem que conversar com o médico também, que está fazendo pré-natal sobre isso, né? Acho que ambos têm que ter... Esgotar o assunto até Esgotar tomar o uma assunto, decisão. com certeza. Bom, infelizmente a gente acabou o tempo, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso, porque a gente tem mais programas falando sobre essa realidade. Você que está conosco, que nos acompanhou, agradecemos muito a sua audiência, agradecendo também as meninas, né, que contribuíram. Muito obrigada, Vânia, também. E se você tiver alguma sugestão, contribuição, pode fazer através do e-mail rp@camaracaxias.rs.gov.br. Até os próximos programas. Um abraço.